Olá, comunidade da TV 247. Olá, comunidade do Truz Entrevista. Eu sou a Andréa Truz, estou aqui acompanhadíssima do nosso companheiro, que já é o companheiro aqui do nosso canal, advogado, jurista e doutor em ciência política, Jorge Polena, para aqui mais um Truz Entrevista. Hoje o nosso tema é... Vai dar pizza? Não. As instituições estão protegendo o Bolsonaro. Eu fiz essa brincadeira porque antes de entrar eu estava aqui rindo com o Folena, que falou assim, Folena, não vejo outro título, senão é pizza. Ele, não, calma, vamos transformar essa pizza nesse título, e ficou muito melhor. Folena, seja bem-vindo, como vai? Não, apesar dessa brincadeira, a gente fica muito assustado por conta dessa forma. Eu fiz esse programa é gravado, estou trazendo um outro programa também que eu faço aos finais de semana, com as meninas do Centro Acadêmico 11 de Agosto, né, da Faculdade de Direito da USP. E aí, em um determinado momento, eu comentei, né, nós tratamos desse assunto, que é a forma como a justiça também passa a ser vista pela população pós-Lava Jato, de uma maneira meio enviesada. E quando você vê uma semana em que o TCU tenta ludibriar ou usar um relógio que o Lula ganhou em 2005 para dizer que aquilo tinha que ser, quer dizer, que não correspondia, e ao mesmo tempo depois libera, meio que a gente entende que é uma abertura para tentar livrar o Bolsonaro por essa quantidade aliás, né, por quantidade de joias, mas aí eu quero que você explique, Folena, porque são questões completamente diferentes. Ali tem um crime, e a gente não pode esquecer disso. Então, na verdade, a gente precisa, nesse momento, desse viés jurídico para entender o que está acontecendo. Porque dá a impressão de que tem alguma coisa que a gente está perdendo. Por outro lado, né, quinta-feira foi a soltura, né, do Silvinei. Na sexta-feira, a soltura do Felipe Martins, para quem é de São Paulo, sorocabano, que são figuras que, né, tinham uma importância dentro, inclusive, do gabinete do ódio, né, da própria BIM paralela de uma forma indireta. Então, Folena, é muito necessário esse viés, essa visão do direito, mais uma vez, para a gente tentar entender o que está acontecendo, ao mesmo tempo que a gente está passando por uma campanha eleitoral, e o bolsonarismo vai ser usado como um mote para atingir, né, corações e mentes da população, mas é coração e mente dentro de uma lógica da extrema-direita. Já falei demais, seja bem-vindo, como vai? Ô, André, satisfação estar contigo mais uma vez. André, você levanta vários pontos, né? Várias questões aí nesse bloco. O primeiro que você levanta é qual é a visão que a sociedade brasileira tem da justiça do país, do sistema de justiça. O que eu posso te dizer com tranquilidade, André, é que a população brasileira, constituída na sua maioria, né, por pretos e pobres, a visão que eles têm da justiça é que a justiça só os persegue. A justiça foi feita para perseguir exatamente, né, esse grande quantitativo, que na verdade é aquilo que deveria ser a democracia, né, na visão liberal, né? Ou, na verdade, uma democracia efetiva que seria para a população. Mas essa população, ela é perseguida pela estrutura do Estado brasileiro. E com relação a essa visão, eu até queria destacar para você que você levanta um tema muito importante, quer dizer, o fascismo, né, a tolerância do fascismo para as instituições. E quando nós falamos que qual é a visão da sociedade brasileira a respeito da justiça, é importante lembrar a fundação do Estado brasileiro. Quem foram, né, qual é a classe dominante, né, que fundou o Estado brasileiro? Primeiro, essa classe dominante, muitos colocam aí como ruralistas, né, basicamente, senhores de café, em 1822, mas, na verdade, não é bem assim essa história. É uma história mais longa. Essa é a história mais fácil de contar. Se nós observarmos que os grandes agentes políticos, né, da formação do Estado brasileiro eram traficantes de seres humanos, traficantes de escravos. Pessoas traficavam pessoas para serem escravizadas. E essas pessoas tinham uma influência muito grande sobre a coroa portuguesa. Acabou de ter um livro do jornalista Ricardo Lessa, que eu tive a oportunidade essa semana de participar como debatedor no Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o primeiro golpe do Brasil. Ele diz que o primeiro golpe do Brasil foi o golpe da Constituinte em 1823. Mas no livro, na verdade, né, eu falei isso para ele, nos meus comentários, no lançamento do livro, o ponto fundamental é exatamente ele consegue desnudar isso, mostrar que do começo ao fim, toda a formação do Estado brasileiro
se dá pelas mãos de traficantes de seres humanos. André, isso é muito sério e é muito duro. Você imagina? Muitos descendentes desses traficantes de seres humanos que eram negros, traziam negros para cá forçosamente, matavam, né, também traficaram indígenas. Essas pessoas, muitos dos seus descendentes estão aí na sociedade brasileira. Né? São donos de bancos, né, basicamente. Se nós olharmos aí a trajetória, quem são essas pessoas? Né? Essas pessoas estão aí, estão hoje ativas. Daí essa preocupação que você traz para esse programa, né? Porque... Então, só fazer aqui um paralelo. Eu tratei documentação do século XVIII em Minas e um dia eu peguei um inventário, um testamento de um traficante de escravizados, né? E ali, o testamento ele é muito rico, porque o testamento se traz ali o desespero da morte, né? Então, naquele momento, e aí ele está num desespero total, porque ele vai morrer e ele entende que ele vai ter que pagar essa conta, e essa conta vai ser muito alta, e eles deixavam as missas pagas, e aí ele manda, assim, ele, né, externa ali uma culpa, né? Mas o que tem por trás disso, pela quantidade de dinheiro que a gente entende que foi, e como foi uma economia pautada na venda do trabalho forçado de outra pessoa, essa concentração de riqueza ela é muito grande. E ele tinha muito dinheiro. Né? Isso não foi confiscado quando acabou a escravidão, não é? Não teve, aliás, muito pelo contrário, essas documentações de donos, né, de traficantes de escravos, de donos mesmo, né, de grande, enfim, né, de pessoas escravizadas, muitos documentos foram queimados. Mas é interessante quando você traz esse ponto, porque eu queria que você me trouxesse esse link para as pessoas entenderem. É isso, né? Que eu quero fazer, esse link quando você traz a questão da justiça brasileira. Né? Então, quando eu falo de justiça, eu estou falando de Estado. Eu estou falando que é esse Estado, quando nós falamos de Estado, para que as pessoas possam compreender, o Estado é a classe dominante de um país. Ele que forma essas instituições, ele que dá o condão. Então, André, a nossa fundação se dá por essas pessoas, né? O Partido Português é que foi o vencedor e não o Partido Brasileiro, né? As ideias de Gonçalves de Ledo não foram vencedoras, que eram abolicionistas e republicanas. O que prevaleceu foi exatamente o interesse desse grupo, né, que vivia da exploração, da vida do outro, da exploração mais cruel, que é da escravização, ganhando dinheiro com isso. E dos portugueses, né, exatamente a coroa portuguesa, né, é que vai fundar o Império Brasileiro, vai fundar o Estado brasileiro. Então, as nossas estruturas, essas estruturas que nós trazemos, né, do Império, perpassa pela República, é tomada exatamente por essa classe dominante, que não tem, efetivamente, André, não tem mostrado nesses 200 anos, efetivamente, não tem mostrado um compromisso com o Brasil, não tem mostrado um compromisso com o Estado soberano, efetivamente, né? E principalmente com a população brasileira, que é a maioria dessa população. Daí, tantas contradições registradas na história do Brasil, do nosso processo de desenvolvimento, né, e de soberania. Por isso, André, né, um ponto importante para falar de Lava Jato, falar aí depois, esmiuçarmos aí dessas ações contra Bolsonaro e a postura do Procurador-Geral da República e dos próprios juízes e tribunais, para dizer o seguinte: o Brasil, na nossa Constituição, na nossa formação, ele vai se dar exatamente por essas pessoas descompromissadas e que procuram colocar o povo sempre fora do processo histórico, ou seja, não reverter a nossa história, né, a nossa formação para a realidade presente do Brasil. Por isso que eu quis destacar isso, porque foi muito bom a abertura que você faz da visão que a população tem do Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo. A visão que as pessoas têm é exatamente essa. É uma visão de um sistema de justiça que apenas os reprime. Agora mesmo nós acabamos de assistir na semana passada, e estamos assistindo, o que está acontecendo com os povos indígenas. O que aconteceu, e não é de agora, lá no Mato Grosso do Sul, contra os Guaranis Kaiowá, isso vem há muito tempo, vem desde 2012, e com todos os outros povos indígenas. Então, o colonialismo não foi resolvido no Brasil. Então, isso está muito presente. E a justiça é utilizada também para reprimir a massa
né, dos negros e pobres, como também para acabar de exterminar com os povos indígenas. Acabar de exterminar. Na verdade, o projeto em curso, e que o bolsonarismo faz parte desse processo da classe dominante do país, é de extermínio total dos povos indígenas. E também o extermínio da população preta e pobre da periferia. Esse é o projeto, infelizmente, de nação que temos e que se contrapõe, de alguma maneira, com algumas medidas que foram tomadas e algumas ações tomadas nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma e agora do presidente Lula. Mas são certas medidas, não são medidas que aprofundam, né, de tal forma que haja um rompimento efetivo com esta classe dominante. Não há, ao contrário. O presidente Lula está completamente cercado, né, por esta classe dominante, que o pressiona. O presidente Lula não tem um parlamento, né, que ele possa ter uma ação efetiva, o parlamento trabalha contra ele, trabalha para essa classe dominante. Você tem um poder judiciário que ele não pode confiar integralmente, né, para suas ações. Então, se não houver um rompimento com essa classe dominante, não haverá saída para a maioria do povo brasileiro. Então, as medidas que nós temos tomado até então são medidas paliativas, medidas que é para levar um mínimo de bem-estar social, melhorar, né, o valor do salário, diminuir a quantidade ter mais emprego, diminuir o desemprego, né, tentar iniciar um processo de industrialização que foi paralisado, mas tudo isso ocorre porque essa classe dominante, esse atraso, é a consequência da classe dominante que comanda o país. Então, André, você levanta esse primeiro bloco sobre esse aspecto que eu queria destacar. Agora, também dentro desse bloco, quando você faz referência às ações, né, às ações criminosas que estão sob investigação de Bolsonaro, né, a sensação que eu tenho, que parte, não toda, parte da classe dominante do país, parte das instituições do país, parecem que estão dispostas a algum enfrentamento ao bolsonarismo. Então, já te digo de logo, eu particularmente vejo e sinto que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, parece que encaminha no sentido de fazer, né, tentar fazer uma responsabilização de Bolsonaro. Essa é a sensação que se passa. Não é todo o tribunal, isso também tem que ser dito, não é todo o tribunal, mas a maioria do tribunal parece que vai caminhar nesse sentido, inclusive já estabelecendo alguma jurisprudência para os bagrinhos, mas para chegar ao topo, precisa de muita coisa. Precisa chegar até os juízes, que esse não chegou ainda. Esses atos, essas investigações, essas apurações ainda não chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E não chegaram por quê? Eu já tive até a oportunidade, nós dois já tratamos isso algumas vezes. Nós estamos no Brasil, né, diante de uma ação efetiva que ocorreu no país a partir de 2013, vamos colocar aqui, nós tivemos efetivamente no Brasil, ainda temos uma revolução colorida, o que ocorreu a partir de 2013, uma guerra híbrida para desmontar um processo de formação de uma soberania e de um processo de desenvolvimento. Isso ocorreu a partir de 2013, se efetivou com o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016 e a prisão ilegal do presidente Lula em 2018, com a eleição, né, uma eleição, de certa forma, podemos considerar como o Lula fora do processo eleitoral, é possível dizer, forjada de Bolsonaro. Muito bem. Dentro desse processo, foi necessário, né, por parte dessa classe dominante, de acordo com os interesses neoliberais, para aprofundar no Brasil, né, o desmonte do bem-estar social, o desmonte total, vou afirmar isso, da soberania brasileira. Você veja, a base de Alcântara foi entregue para os norte-americanos, ninguém fala nada. Só um adendo, o que está acontecendo neste momento?
A forma como... E aí a gente tem que levar em consideração vários fatores. Eu vou trazer aqui lawfare na América Latina Sim. e América do Sul, não é? A forma como esse resultado e os interesses do imperialismo e da União Europeia, e da Europa como um todo, né, ligada ao EA, ao OTAN, etc., enfim, no que diz respeito a petróleo, a Venezuela, não é? A forma como tem colocado e tem trazer uma instabilidade entre os presidentes da América Latina. E isso fomenta o quê? Isso fomenta um poder tremendo do imperialismo. Quando você não tem um continente ali que converse, não é, Folena? Você domina muito mais fácil. E a gente viu o que aconteceu com a gente. A partir do momento que o Brasil entrou, não é, que teve o golpe contra Dilma, mesmo sendo, né, passado como um processo de impeachment, e a forma como você pode deturpar um golpe usando aspectos legais, isso que aconteceu com a Dilma, fragilizou toda a América do Sul e a América Latina como um todo, não foi? Perfeito. E é exatamente isso, André. Então, você veja, essa estrutura imperialista, né, ela tem duas formas de atuar. Ou ela atua de uma forma violenta, com guerras, né, guerras chamadas guerras quentes, ou então, né, de uma forma híbrida, como aconteceu no Brasil. Você usa a própria estrutura institucional. O que aconteceu com a presidenta Dilma e com o presidente Lula foi um golpe por dentro da ordem institucional. Utilizou-se mecanismos constitucionais, utilizou-se o parlamento brasileiro para afastar uma presidenta da República eleito pela maioria do povo brasileiro do poder e instituir ali um governo autoritário, provisório de Michel Temer, né, que vai dar no Bolsonaro. E a prisão do presidente Lula também se dá por dentro dessa estrutura, por dentro da ordem. Isso é um outro mecanismo que o imperialismo utiliza. Então, André, essas formas de atuação, utilizando essas estruturas, você citou o lawfare. O lawfare não é algo novo, né? Isso sempre existiu na história, por exemplo. Nós podemos falar aqui, né, em vários momentos da história contemporânea, por exemplo. Né? Podemos ir até a Comuna de Paris, vários lugares, para poder dizer os líderes da Revolução caem nos tribunais. Assim é dito por Karl Marx, no 18 Brumário. Os líderes da Revolução caíram nos tribunais. Então, isso não é novo. Né? É utilizar a burguesia, né? Os liberais, eles utilizam as estruturas do próprio Estado constituído por eles. Esse Estado que nós temos no Brasil, esse Estado que nós temos no mundo, boa parte do mundo, né? Principalmente no mundo chamado mundo ocidental, é um Estado liberal. Então, eles utilizam as suas próprias ferramentas contra todos aqueles que se opõem, sistematicamente se opõem aos seus interesses. Por isso que eles atacam os povos indígenas, utilizam o sistema de justiça contra os índios, utilizam o sistema de justiça contra os pobres periféricos. Né? Por isso essas ações constantes e permanentes na periferia, que só levam mortes de pessoas pretas e pobres, mas sempre pelo sistema de justiça. Só que agora, recentemente, eu verifiquei aqui no Rio de Janeiro, para que as pessoas possam compreender, Andréa, teve um caso de um assassinato de um menino no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, praticado pela polícia. O inquérito foi arquivado, não se apurou responsabilidades. O que aconteceu, as mortes que aconteceram, 29 ou 28 mortes que aconteceram em 2022 no Jacarezinho, na comunidade Jacarezinho, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, também não se apurou nenhuma responsabilidade. Ou seja, você utiliza a estrutura do Estado para fazer uma limpeza étnica ou para prender seus opositores. Assim funciona o sistema liberal. O sistema liberal funciona dessa maneira. E as pessoas, né, e eles dizem que, na verdade, o sistema deles é um sistema democrático. Não é. Não é um sistema democrático. Porque é um sistema que interessa única e exclusivamente, no caso do Brasil, volto a repetir, aos antigos, seus descendentes dos senhores que vendiam, traficavam seres humanos no país. Então, essa é a estrutura. Então, André, voltando, né, quando a gente fala de Lava Jato, a Lava Jato foi utilizada dentro desse processo também de enfraquecimento da soberania do Brasil. Qual foi o alvo da Lava Jato? Para interesses estrangeiros. A principal empresa brasileira, a Petrobras. A empresa que, inclusive, foi utilizada por governos democráticos e populares e progressistas para ser a mola propulsora do desenvolvimento brasileiro.
Esse era o papel da Petrobras dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Por que acabar com a Petrobras? Por que sequestrar a Petrobras? Por que impedir que a Petrobras possa ser uma empresa do Brasil? É para isso, para que interesses estrangeiros possam prevalecer e a nossa soberania ficar fraca. Então você utiliza juízes capachos, promotores capachos, como Sérgio Moro, como Dallagnol e outros. E outros que você veja, esse sistema de justiça, até hoje, não os responsabilizou. Hoje, já há um bom tempo, já é fato notório, comum, que a Lava Jato, o sistema de justiça praticado pela Lava Jato, as ações da Lava Jato, atentaram contra a Constituição e as leis brasileiras. Sabemos quem foram essas pessoas, mas eles não foram responsabilizados até hoje, André, pelas estruturas do Estado brasileiro. O CNJ até hoje não responsabilizou Sérgio Moro, não responsabilizou a juíza Hart, não responsabilizou o juiz que era do Rio de Janeiro, o Bretas, não, o Conselho Nacional do Ministério Público não responsabilizou nenhum procurador, a Polícia Federal, até onde eu sei, não responsabilizou nenhum delegado daquele que atuava naquelas ações, inclusive que conduziu à morte, até o suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina. Então, você veja, há uma condescendência das instituições brasileiras com essas ações ilegais, essas ações contra o Brasil, porque essa classe dominante brasileira não é comprometida com a soberania do país, não é comprometida com o desenvolvimento, não é comprometida com a maioria do povo brasileiro, que são exatamente, né, esses descendentes de escravos e que são pobres, e que a riqueza não é distribuída entre todos. Então, todo esse aparato do Estado brasileiro, que aí envolve todas as estruturas, né? Vou colocar dentro desse aparato, vou colocar a estrutura do Poder Judiciário, que nós estamos falando, do sistema de justiça, vou colocar o aparato do Poder Legislativo, que tem trabalhado contra os interesses dessas pessoas. Só para destacar, lembre da reforma trabalhista, lembra da reforma previdenciária, é o aparato do Poder Legislativo trabalhando contra a população. E também dos governos. Esta semana, André, no caso dos Guarani Kaiowá, foi noticiado que a Força Nacional de Segurança, submetida ao Ministério da Justiça, se omitiu na proteção aos indígenas. Então, você veja, todo o arcabouço, todo o aparelhamento do Estado brasileiro, que deveria atender a população brasileira, não trabalha em nosso favor. Então, estou dando esses exemplos para que todos possam compreender diante de que quadro que nós estamos passando. Esse é o quadro, né, que nós temos que ter uma consciência efetiva como sociedade, até uma consciência de classe. Nós temos falado sobre isso constantemente, para compreender qual é a luta política, qual é a luta histórica no Brasil. E de que lado nós temos que ficar. Escolher o nosso lado. Você quer ficar do lado dessa classe dominante, exploratória, ou quer ficar do lado da maioria que é explorada e que quer buscar uma transformação, uma superação dessa classe dominante? Essa é a grande pergunta. Então, André, esse é um embate que nós vamos travar daqui para frente. Esse vai depender muito de todos nós, com a responsabilização do bolsonarismo. Você veja que também, dentro dessa responsabilização do bolsonarismo, está a Lava Jato, que também não foi responsabilizada até então. Não foi. Eu, por exemplo, particularmente, já fiz estudos, pareceres, né, com colegas no Instituto dos Advogados Brasileiros, debatemos pelo país inteiro a responsabilização da Lava Jato, seja civil, administrativamente e criminal. Mas não acontece nada. Não adianta a gente ter os elementos, mas as pessoas não querem buscar a responsabilização. O que aconteceu então? Porque, né, vamos tentar fazer uma analogia aqui aos donos do poder do Fauno, né? Quando ele fala do patrimonialismo, mas ele coloca ali o Estado, né, como grande. Hoje, a lógica desse patrimonialismo está na mão, está nas mãos, né, da classe dominante, que tem um poder econômico, atrelado a esse poder econômico muito forte, que conduz uma lógica política muito importante. Você falou, por exemplo, né? E aí essa questão e uma leitura equivocada dessa lógica do patrimonialismo
no que diz respeito, por exemplo, ao papel do Estado. Né? O Tarcísio Freitas falou que privatizaria. Uhum. Então, é hoje usar o governante para destruir o Estado por dentro. E quem tem feito isso? É o mercado financeiro, não é? É essa imposição do imperialismo, mas ele é praticado, basicamente, pela lógica econômica. Olha só, né? Campos Neto pode vir a receber um prêmio, e olha a loucura, né, que isso significa, de uma ordem dos economistas do Brasil. Só que ele não é um economista do ano, né? E aí o presidente do Banco Central, por não ser economista, não poderia receber o prêmio. Mas tem ideologia aí. Claro. Quando o Tarcísio fala que vai privatizar a Petrobras, tem ideologia aí. Então a gente tem hoje um Estado que não é, e aí eu acho que deu certo essa criminalização do Estado pela lógica de que, e uma leitura equivocada do que é o estatal, do que é a lógica estatal, porque ela sempre vem sendo historicamente criminalizada. Né? Os governos, por exemplo, que têm um caráter estatal, como Vargas, sofreram golpe, os governos Lula e Dilma sofreram golpe. Essa lógica do Estado, né, e do direito, que também sofreu um golpe, porque o direito também sofreu um golpe. Ele sofre com as consequências do lavajatismo. As pessoas não acreditam, como a gente falou lá no começo, né, no direito. Elas entendem que essas instituições estão vendidas. Para quem? Para a classe dominante, para a classe econômica. Porque quando a gente fala que as instituições... Quando eu te pergunto, as instituições estão protegendo o Bolsonaro, para quê? Para um 2026? Para não criminalizá-lo como uma pessoa que tentou dar um golpe contra a democracia? E quais as consequências, Folena, de uma pessoa, enquanto presidente da República, que tentou dar um golpe, e caso isso não aconteça, qual é o recado que fica lá para o cidadão comum que já não acredita na justiça, como você mesmo disse lá atrás? Né? Então, hoje a gente tem uma estrutura patrimonialista que, dentro dessa lógica, deu certo porque critica o Estado, mas absorve o Estado pela economia e impõe ali uma base econômica completamente fora da realidade e com um presidente desenvolvimentista que não pode mudar o jogo, porque senão cai. Vídeo que aconteceu com essa, né, com a prisão dele em 2018 e o que pode, sei lá, o que acontecer com essa força política absurda que a gente tem vivido, né, pós-Lava Jato. Olha, André, mais uma vez, você bota um montão de coisa aí, mas está tudo ligado mesmo. Olha, quando você trata aí da questão do patrimonialismo, até cito o Fausto, né, eu tenho uma modo de interpretar o Brasil a partir até mesmo da colonização, do processo de colonização, mas, de fato, o nosso patrimonialismo é isso. Essa classe dominante, ela ser senhora do Estado. O Estado é ela, é para ela. Não é para o povo, como eu tenho falado até aqui. E, no caso, você toca no ponto central. Por que a proteção a Campos Neto? Por que a proteção a Moro? Por que a proteção a Bolsonaro? Porque eles representam os interesses neoliberais, do que tem de pior no capitalismo, do que tem de pior no liberalismo, que é exatamente a exploração máxima. Exploração. O Estado é só apenas para reprimir. O Estado não é utilizado, a estrutura do Estado não é utilizada para levar desenvolvimento, como você falou, né, como apresenta o presidente Lula, para distribuir a riqueza. O Estado só serve para concentrar capital na mão dessa classe dominante. E essa classe dominante, André, é exatamente isso. O viés dela é totalmente ideológico, porque nós estamos falando aqui exatamente de liberalismo, que muitos chamam hoje de neoliberalismo, algo mais aprofundado. Mas é a concentração de renda cada vez mais grave dentro da ordem econômica. Então, essa concentração de renda, inclusive, vai jogando para o lado outros agentes também da burguesia. Por exemplo, comerciantes, industriais. Você veja, processo de desindustrialização nacional. Os industriais foram jogados de lado. Então, esse projeto, né, é um projeto ideológico, burguês, mas concentrador, diante da brutal concentração de renda, que quem passa a controlar efetivamente esse Estado é exatamente o sistema financeiro. São os banqueiros. O Estado está a serviço deles. Então, o governo, como o de Bolsonaro,
está exatamente para trabalhar, né, para essas pessoas, bater continência para a bandeira norte-americana, entregar o Banco Central. Você veja, o Banco Central foi entregue, toda a política monetária do Brasil foi entregue ao mercado financeiro. Não é o Estado, não são os políticos que controlam mais o Banco Central. Vamos botar assim, a política, não é o voto mais que controla, não é a vontade popular. Quem controla o Banco Central agora, que é uma autarquia importantíssima, é o mercado financeiro, que tem ali um empregado deles, tem ali um preposto deles. Né? Com respeito à categoria dos bancários, nada tem a ver, mas só para fazer uma analogia, é como se fosse um empregado de um banco trabalhando no Banco Central. Essa é a realidade. Então, essas instituições foram tomadas. E da mesma forma, André, que é o ponto central do nossa conversa hoje aqui, o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, esse que agora, né, exige que o presidente Lula, dentro de uma jogada, isso é uma jogada, isso é uma retórica, dentro de uma construção retórica, de uma defesa retórica do bolsonarismo, um deputado bolsonarista provoca o Tribunal de Contas com relação a uma joia, um relógio recebido pelo presidente Lula em 2005, ou seja, há 19 anos. Questionando, o presidente Lula tem que devolver esse relógio ou não? Por quê? Aí a retórica. Porque se o presidente Lula, né, se o presidente Lula não devolver, aí é isso que eles estão tentando construir. O presidente Lula é obrigado a devolver ou não é obrigado a devolver? Para tentar valer o mesmo argumento do Bolsonaro. Só que não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. O presidente Lula vai devolver, ele não vai ficar com o relógio, vai dizer, o relógio, o teu fez isso. Não, o relógio é do presidente Lula. Para dizer que também o Bolsonaro é também dono das joias, das muitas joias valiosíssimas. Não é um relógio. Não é uma caneta. É um conjunto de diamantes, de joias. São esculturas, melhor dizendo, perdão. Esculturas. São coisas muito elevadas, valores elevadíssimos. Mas o Bolsonaro entra no campo de uma retórica com os seus seguidores, com essa instituição estatal, Tribunal de Contas da União, na sua maioria, tentar mostrar o seguinte, olha, se o Lula pode ficar com o relógio, por que o Bolsonaro também não era dono? Mas, na verdade, André, agora vamos falar juridicamente sobre essa questão. Especificamente agora sobre essa questão do Bolsonaro. A questão do Bolsonaro é completamente diferente. Completamente diferente. Primeiro, vamos partir pela própria investigação. A investigação, ela não está limitada apenas às joias, as joias que Bolsonaro vendeu, joias da República vendidas por Bolsonaro. A investigação parte a partir, né, ela tem uma saída, uma partida, exatamente de tudo que aconteceu na eleição de 2018. Toda aquela movimentação com mentiras. Foi criada um grupo de pessoas, um grupo muito poderoso e com muitas pessoas que reuniram exatamente naquilo que a polícia chama de organização criminosa, liderada por Bolsonaro, para conspirar contra a democracia do país, utilizando as estruturas do Estado brasileiro e os recursos do Estado brasileiro. Antes, com mentiras, para ganhar a eleição de 2018. Isso foi debatido na CPMI das fake news. E é nesse caminho que a polícia está indo. Depois, chegaram ao poder. Chegando ao poder, utilizaram as estruturas do Parlamento brasileiro e as estruturas da Presidência da República para proferir, divulgar, disseminar mentiras na sociedade. A polícia, essa é a partida da polícia. Daí o que a polícia constata? Constata também, e todos nós constatamos, que, na verdade, eles queriam instituir no Brasil uma ditadura, subverter a ordem constitucional de 88 do Estado Democrático de Direito e implantar uma ditadura. Mas, para que isso fosse efetivado com mentiras e implantar uma ditadura, eles precisavam ter um envolvimento patrimonial. E não é só as joias, é muito mais coisa, é o uso de cartão corporativo, é a utilização das estruturas do Estado brasileiro
como apontou o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no caso daquela reunião com os embaixadores. Inclusive, eles mandaram para o TCU, porque o Bolsonaro utilizou as estruturas do governo, do Estado brasileiro, para atacar o TSE, junto a embaixadores estrangeiros. Quer dizer, ele fez como se fosse uma coisa particular dele, muito próprio como faz a classe dominante do país, que usa as estruturas do Estado para ela própria, e não em benefício do povo. Então, muito bem, André, dentro disso tudo, ele também utilizou, se apropriou, a acusação de peculato, dessas joias para fazer dinheiro. Dinheiro para montar e desenvolver essa estrutura criminosa contra a democracia e também para benefício próprio. Então, agora vamos ao inquérito, especificamente ao inquérito das joias. Quais foram os delitos que a polícia indiciou Bolsonaro? 3. Bolsonaro está indiciado em muitos delitos, mas vai ser indiciado em muitos deles, mas no caso das joias são 3. Organização criminosa. Primeiro. Segundo, Andréia, peculato das joias. Não é um relógio, não é uma canetinha, não é uma abotoadura. São muitas joias de valores elevadíssimos. São lotes até, né? Eles tratam como lotes, não, né? Lotes, é tratado de lotes, são 3 lotes. E, Andréia, e o terceiro delito? Incontroverso, lavagem de dinheiro. Ele utilizou o avião da presidência da República, saiu daqui no dia 29, usou o avião da presidência, foi para os Estados Unidos, lá para a Disneylândia dele, para Miami, chegou lá, venderam as joias, está comprovado, a polícia comprovou que eles venderam a joia e foi entregue em dinheiro ao Bolsonaro. Ou seja, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. Lavagem de dinheiro ele também vai responder. Então, não adianta criarem esses argumentos retóricos utilizando as instituições do Estado brasileiro para o Bolsonaro tentar escapar do indefensável. Ele tenta se justificar. Olha, era para mim, se era para mim, eu faço o que eu bem entendo. Não é verdade. Não era para ele, era do Estado brasileiro. E agora vem aquela coisa, André, também. Isso eu acho que a Polícia Federal, com todo respeito à Polícia Federal, eu acho que não vi isso no inquérito. Pelo menos eu me deparei com o inquérito, são 400 e poucas páginas do relatório, mas eu não me deparei com isso. Eu não vi em nenhum momento, nenhuma pergunta formulada às autoridades da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes se é comum eles darem esse tipo de joia para todos os convidados deles. Todos os convidados. O príncipe da Arábia Saudita, qualquer pessoa que vai, qualquer governante, só dá esse conjunto de joias todo, essa quantidade de joias todas, tão valiosas para essas pessoas, ele podia dizer, não, eu dou, ou então, não, deu-me nesse caso. Mas aí por quê? Há uma ligação direta com a refinaria de Mataripe, na Bahia, que foi vendida para os árabes. Então, André, são muitas pontas, sabe? São muitas coisas. Esse ponto ainda tá no campo da especulação, que eu acho que faltou essa pergunta. Acho que até estou dando uma saída para o doutor Gonê, já que ele quer, se ele não quer, já propor ação contra Bolsonaro, devolva então para a Polícia Federal fazer essa pergunta às autoridades árabes. Por que as joias? É comum lhe dar esse tipo de joia. E por que eles compraram uma refinaria da Petrobras a um preço tão baixo? Tão baixo. Porque por trás de tudo isso está o interesse exatamente, interesses escusos. Então, Andréia, em síntese, juridicamente que eu posso te dizer com tranquilidade que o que a polícia tem muito claro, já está muito claro o delineamento das investigações. É uma grande organização criminosa. Bolsonaro está no ápice dessa organização, mas não é só ele, são ministros de Estado, são militares, são parlamentares, são empresários, são correligionários, é muita gente. São familiares, é muita gente que tem que responder. Então a polícia já tem um norte, já tem um caminho. Dentro disso, ações que atentavam contra o Estado democrático de direito para implantar uma ditadura no Brasil, utilizando a estrutura do Estado brasileiro, diversas formas de utilização dessa estrutura, inclusive dinheiro, cartão corporativo, volto a dizer, e também joias da República para atingir esse objetivo.
E o Bolsonaro, né, cara de pau que ele é muito cara de pau, como ele sempre foi, o mentiroso quanto mais, né, isso é uma característica do fascismo. O fascismo mente, né, o fascismo não vive com a verdade. Ele distorce a realidade todo o tempo. Então o Bolsonaro, como é mentiroso, ele só diz mentira. Né? E tem pessoas que acreditam, infelizmente, mas as autoridades brasileiras não estão aí para ficar acreditando em mentira. E daí, André, a necessidade que nós temos, né, efetivamente, de todos os dias, cobrarmos das autoridades brasileiras, né, quando eles vão efetivamente responsabilizar Bolsonaro. Então eu faço essa pergunta para o doutor Goni quase todos os dias, sempre que eu tenho oportunidade. Você deve até cansada de me ouvir perguntar isso. Doutor Goni, quando o senhor vai propor a ação penal contra o Bolsonaro? A denúncia, para que o Supremo Tribunal Federal possa fazer alguma coisa. O Supremo não pode fazer nada porque depende do doutor Goni, que é o Procurador-Geral da República. É a única pessoa, só o Procurador-Geral da República, só o Ministério Público é que tem esse poder, o poder de ação nesse caso. Então, o juiz não pode ser o juiz, não pode confundir como fazia o Sérgio Moro. O juiz não pode se confundir com a promotoria. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal, André, ficam no aguardo do Procurador-Geral da República. Por isso que toda hora a gente vê ministros do Supremo insatisfeitos também. Pô, quando isso vai acontecer? Por quê? Se não tiver nenhuma ação ajuizada, Bolsonaro não responde por nada. Nesse momento, eu posso te assegurar, Bolsonaro não está respondendo por nada. Ele apenas foi indiciado. O indiciamento também não quer dizer nada, porque, na verdade, é importante, mas pode ter um pedido de arquivamento, pode ser arquivado. Então, não há uma ação contra Bolsonaro. Bolsonaro ainda não é réu. E todos nós defendemos o Estado Democrático de Direito, defendemos a presunção de inocência também. Queremos dar ao Bolsonaro o direito ao contraditório e à ampla defesa, que é difícil para o caso dele. É muito difícil. Mas procuramos assegurar. Por isso nós temos que perguntar todos os dias, né, às autoridades quando isso vai acontecer. Agora, que de fato, Andréia, infelizmente, as instituições brasileiras, seja o parlamento, grande parte do parlamento brasileiro, grande parte do Poder Judiciário brasileiro, não estão comprometidas com a democracia efetiva. De certa forma, toleram o fascismo. Tem tolerado o fascismo no Brasil. Não é possível tolerar o fascismo diante de uma ordem democrática. Se você tolerar o fascismo, vai acontecer o que está exatamente acontecendo agora, nesse momento. Índios sendo assassinados para ocupação ilegal de terras públicas. As pessoas na periferia estão sendo assassinadas, porque isso é consentir com o fascismo. E o que é pior, Fabiana, ainda usando o direito, derrubando o direito, né? Porque o marco temporal, né, é derrubar a lógica do direito também, né? Esse olhar... É ação fascista. Né? Isso tudo é ação fascista. E André é também fascista, só para concluir isso, no raciocínio. Por exemplo, autorização de vendas de empresas públicas como a Sabesp. Aí você tem um governador neoliberal, com viés fascista, autoritário, que não respeita a vontade da população. Ele não foi eleito para isso, André. Ele não tem um mandato para isso. Mas, como ele é autoritário, isso é fascismo. Eles mentem. Mentem vergonhosamente. Então, é isso. Então, se a gente não respeitar, não fizermos o enfrentamento ao fascismo, isso tudo vai acontecer. E aí vem, mas por que as instituições têm um viés fascista? Porque o fascismo é consequência do liberalismo, do neoliberalismo, da concentração de capital. O neoliberalismo precisa do fascismo para se impor, para fazer essas ações autoritárias, de repressão, de assassinatos, que nós estamos vendo no país. Então, e até mesmo para dificultar um governo. O presidente Lula tem todas as dificuldades porque ele está cercado pelo neoliberalismo, seja do Banco Central, seja do parlamento, seja até mesmo, André, de algumas pessoas que estão no governo, que infelizmente têm uma visão neoliberal, têm uma visão equivocada, tem uma visão até, a meu modo de ver, esse caso da Venezuela tem revelado, de certa forma, uma grande subserviência aos interesses norte-americanos. Pois é, Falena. Pois é. Entendeu?
Né? E aí, vamos puxar um pouquinho sobre isso, mas antes da gente entrar nessa pauta, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa questão da Venezuela, porque agora a gente já fica, né? A Fátima, que é aquela pessoa de Tubarão, que estava lá no 8 de janeiro, que foi condenada a 17 anos, então a gente vê condenações que, né, que o pessoal que chama de bagrinho está rolando. Isso. Mas e o Tubarão? E o Peixão? Quando é que vai acontecer? Quer dizer, o que falta agora? Porque fica, né, para quem não entende do caminho da justiça, e se eu perguntar aqui no chat, vocês acham que Bolsonaro vai ser condenado? E aí é interessante, né? Condenado por quais crimes, né, Folena? Porque, por exemplo, quantas a gente já falou aqui dos crimes do Bolsonaro? São E eu muitos. gostaria que ele fosse condenado pelo que ele fez na Covid. Mas ele fez crimes horrorosos contra o patrimônio público, porque o que ele fez para ganhar as eleições, aquilo ali, não é um crime muito grande, não é? Contra a democracia, né? O orçamento secreto. Né? O Lira agora, por exemplo, está ali basicamente, como é que fala? Chantageando o governo. Então, de novo, eu devolvo essa pergunta que a gente vai sempre usar aqui, até como uma retórica. Você é ótimo, você levanta pontos assim que eu vou resgatando coisas na minha cabeça também. André, você citou esses crimes graves, mas você citaria um muito, muito grave. Não só o crime de ódio, que é muito grave, que ele introduziu na sociedade brasileira, mas o genocídio dos Yanomamis. Comprovado já. Comprovado. O presidente Lula, quando assumiu o mandato dele, uma das primeiras ações do governo do presidente Lula foi se deslocar para Roraima e constatar, né, o que fizeram com o que o Bolsonaro e o seu governo fez com os Yanomamis. Está lá, a comprovação está aí. Está comprovado o genocídio. O genocídio contra os Yanomamis. Aquele estudo da USP também, Sim. na Covid. Lembra aquele estudo na Sim. Covid? Não, da Covid tem tudo, André. Essa fala, né? Ele interliga aos Yanomamis. Que eles falam, foi um projeto genocida. Foi um projeto genocida. A CPMI do Senado, da Covid, indiciou Bolsonaro nas mortes da Covid, por omissão e até mesmo por ação, porque, né, omissão de comprar vacina e ação no sentido de incentivar as pessoas a não tomar as medidas de proteção, de segurança necessárias. Então, Bolsonaro é responsável também por muitas daquelas mortes. André, vai chegar um momento infelizmente, em que o Estado brasileiro vai ter que reparar a vida, né, das familiares de muitas pessoas que perderam vida na Covid. Infelizmente, isso vai acontecer. Então, nós estamos numa situação que Bolsonaro tem muita coisa para responder. Mas, infelizmente, no Brasil, nesse momento, as instituições brasileiras, nesse caso em particular, André, a Procuradoria-Geral da República, o Procurador-Geral da República, o doutor Paulo Gonet. Olha, eu diria para você, crimes, são tantos crimes contra violação, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado. Isso, André, está tão caracterizado. Esse rapaz hoje, o Gonet pediu para o Alexandre Martins, que é o autor da minuta do golpe. E por que eu digo que é autor da minuta do golpe? Eu estou dizendo da minha cabeça. Eu estou dizendo pelo depoimento do comandante do Exército do Bolsonaro. O comandante do Exército, se você lê o depoimento do comandante do Exército da Aeronáutica, bastava aqueles dois depoimentos, porque são duas autoridades, cargos altíssimos na República, e que deram depoimentos ratificando a ação golpista do 8 de janeiro e a participação direta de Bolsonaro e de vários ministros e desse rapaz que foi solto hoje. Ou seja, para mim já tem elementos jurídicos para a propositura da ação penal contra os atos de 8 de janeiro, contra os atos golpistas. Eu já tenho, a Fátima de Tubarão está sendo condenada, mas aí dizem, não precisaria, porque esses elementos já existentes já são suficientes, a meu modo de ver, André, com todo o respeito por quem pensa o contrário, suficientes para ser proposta a ação penal. Não é com o vazio da Dallagnol, não é da cabeça, não é da minha cabeça. Há testemunhas, há provas, há perícia, há vídeo daquela reunião que eles fizeram lá
22. Então, tem elementos, André, para propor uma ação penal. Aí o Supremo Tribunal Federal vai fazer o seguinte, se for proposta ação penal. Vai dizer se recebe ou não ação penal contra os atos de 8 de janeiro. Se receber, aí no curso da ação é que vai ser exatamente ratificada e ampliada as provas. Quem tem que provar é o autor da ação, o Ministério Público. Mas ele vai obter isso no curso da ação. Vai ratificar os depoimentos já existentes, os vídeos, as perícias e outros elementos mais que vierem, né, ao conhecimento, para o final chegar ao juízo da responsabilidade, da individualização da conduta de cada um desses agentes. São muitos agentes. Então, não está esperando o quê? Vai cair no esquecimento, André? Infelizmente, não, e agora... você é historiadora, nós estamos sempre falando sobre isso aqui no teu programa, nesse programa, né, na sua entrevista, a memória. Mas, infelizmente, né, eles querem fazer um apagamento disso. Exatamente para buscar... Né, nós não vamos permitir que isso aconteça mais, André. O esquecimento da ditadura de 64 a 85, nós não podemos consentir que isso se repita, porque as ações de Bolsonaro e do seu governo eram ações que visavam restaurar a ditadura, os ideais da ditadura de 64 a 85. Nós não podemos mais permitir que isso aconteça no Brasil. Já basta o esquecimento e a não responsabilização de todos os verdugos desta última ditadura. E agora nós vamos consentir de novo que isso aconteça no Brasil, dentro de uma ordem constitucional feita em 88, que era exatamente para banir com isso? Essa é a pergunta que nós temos que estar fazendo para as nossas autoridades, a todo tempo, André, exigindo deles esse tipo de... Então, o doutor Bonilla, ele tem ciência disso. Ele tem ciência. Ele não pode ficar marcado na história como um procurador-geral da República que vai incentivar o fascismo, que vai incentivar o esquecimento e a não responsabilização de atos seríssimos contra a República, contra a democracia e, principalmente, André, contra o povo brasileiro, a maioria do povo brasileiro. O Bolsonaro atentou contra a maioria do povo brasileiro e ele foi derrotado politicamente pela maioria do povo brasileiro, que são os pobres, os nordestinos e os pobres brasileiros que votaram no presidente Lula. Então, essa é a realidade. Então é isso, doutor Bonilla, o senhor quer consentir com isso? Está contra a República, contra a democracia, contra a maioria do povo brasileiro, ou representando os interesses dessa classe dominante, que lá no passado vem como traficantes de seres humanos? Essa é a pergunta fundamental, a meu modo de ver. Perfeito. E para a gente fechar, Floriana, trazer aqui um pouquinho a sua visão por parte dessa... Porque sempre que tem um governo de esquerda, nós temos uma cobrança muito forte, né, pelo imperialismo, mais uma vez, e pela nossa direita, pela extrema-direita, pela Faria Lima, pela imprensa tradicional, que é apontar, primeiro, os regimes, né, tanto de Cuba quanto da Venezuela, como ditaduras, são incapazes de falar da ditadura da Arábia Saudita, mas falaram do ditador Maduro, do Maduro como ditador, de maneira absurda nessas últimas semanas. Como é que você vê? Porque eu vejo aí um perigo muito grande, lembrando mais uma vez a geopolítica da América Latina, em termos de estabilidade. Porque parece, e me dá essa sensação de que, já aconteceu com a gente, pode acontecer de novo. Passo para você. André, primeiro, né, não é correto dizer que o Nicolás Maduro é um ditador. Exato, Nicolás Maduro foi eleito. Exato. Ele está no exercício de um mandato que termina em janeiro de 2025 pela vontade da maioria do povo venezuelano. Os Estados Unidos da América do Norte, a oposição fascista, reacionária da Venezuela e golpista, é que tentou desestabilizar o mandato, a posse dele, inclusive. Eles queriam impedir a posse de Maduro e ficaram durante 2 ou 3 anos, a todo tempo, inclusive com o Donald Trump, fazendo embargos e desestabilizando a vida política, econômica e social da Venezuela. Se alguém pratica uma ação ilegal, está praticando é os Estados Unidos da América do Norte, é a oposição venezuelana e também a Europa e os países que têm atacado e defendido o bloqueio contra a Venezuela. Porque ação de bloqueio é uma ação não humanitária,
é atentar contra as regras do direito internacional, é atentar contra os direitos humanos. Quem está morrendo e sendo sacrificado é a população da Venezuela por uma ação exatamente de bloqueio. Então, André, é inconcebível no Brasil, pessoas do campo progressista manifestar que Nicolás Moro, ele é um ditador. Ele não é um ditador, ele foi eleito. Ele está no exercício de um mandato. Você pode entender outra coisa. Você pode dizer outra coisa. Pode dizer que ele é autoritário, pode dizer porque não gosto dele, mas dizer que ele é ditador não é verdade. Ao contrário, Zelensky, presidente da Ucrânia, que está à frente da Ucrânia, nesse momento nós podemos afirmar: Zelensky é um ditador, porque o mandato dele terminou, ele não fez eleições e ele prorrogou o mandato dele sem autorização popular. Então, eu não vejo ninguém do campo progressista, ou então dos Estados Unidos ou da Europa, dizer que Zelensky é um ditador. Zelensky é um ditador, nesse momento. Ele não tem mandato. O mandato dele, ele não tem, o povo não prorrogou o mandato dele. Ele não tem autorização popular para isso. Então, essas são as contradições, inclusive nossas aqui internamente, do campo progressista e até do governo brasileiro. Agiu muito mal o governo brasileiro desde o início ao não reconhecer a vitória do Nicolás Maduro na eleição. Por quê? Ele podia até não reconhecer, mas podia se omitir, mas não poderia fazer a tal das exigências de atas. André, isso é inconcebível, isso é atentar contra a autodeterminação. Quando o governo brasileiro fez isso, e é o presidente Lula e o chanceler, o ministro Amorim, eles estão atuando contra a Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil diz que o Brasil vai respeitar nas relações internacionais, no artigo 4, a autodeterminação dos povos, a independência dos países e vai buscar a paz, vai propugnar pela paz. Quando o Brasil exigia apresentação de ato, o Brasil estava desrespeitando a autodeterminação do povo venezuelano, desrespeitando a independência da Venezuela, das instituições venezuelanas. A Venezuela é um Estado soberano, tem instituições. O Conselho Nacional Eleitoral é uma instituição do Estado venezuelano. O Tribunal Superior de Justiça da Venezuela é uma instituição, né, da Venezuela. Então, quando você está desrespeitando isso, a independência da Venezuela, e também você está incentivando o quê? O ódio, a guerra, como fizeram. Eles fizeram na segunda-feira, a partir da segunda-feira, né, posterior à eleição do domingo. Então, o comportamento do governo brasileiro, né, dizendo que está tentando buscar a paz, infelizmente, a meu modo de ver, a meu sentir, não está incentivando a paz. Ao contrário, está abrindo flanco para que os Estados Unidos façam o que eles sabem fazer de melhor, que é exatamente dividir aliados. Dividir. Já basta o que está sendo feito na Argentina, o que a Argentina tem feito como cavalo de Troia do Império Norte-Americano, atacando o Brasil, por exemplo, atacando a Colômbia, o Estado colombiano. Então, isso é o que o Brasil, quando permite isso, é criar exatamente divisões, o que eles sabem fazer como ninguém. Essa é a tática deles nas relações internacionais, uma das táticas que eles empregam, além dessas revoluções coloridas. Então, o que está em curso na Venezuela, André, é uma defesa da soberania do país, das riquezas do país, da vontade da maioria do povo venezuelano contra o autoritarismo do Império Norte-Americano, que é expropriatório, que rouba as riquezas dos países. Rouba as riquezas dos países, como dito por Donald Trump. Donald Trump, há pouco tempo, acabou de dizer: nosso interesse na Venezuela era se apropriar do petróleo venezuelano. O Elon Musk acabou de dizer: eu vou incentivar tantos golpes que sejam necessários para eu poder me apropriar das riquezas. No caso da Bolívia, foi do lítio. E aqui no Brasil eles vão fazer o mesmo. Por isso que eu não entendo que as autoridades brasileiras procederam muito mal. Não se comportaram bem. Porque eu não gostaria, por exemplo, que nenhum Estado estrangeiro viesse interferir aqui no posicionamento da Justiça Eleitoral brasileira no caso da eleição do presidente Lula, como tentou fazer o Bolsonaro. E como faz o Bolsonaro hoje com seus filhos, indo para os Estados Unidos para pedir intervenção no Brasil. Isso é inconcebível, essa visão de um Estado colonial. Então, nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento, André. Então, não dá para consentir.
esse caso da Venezuela, nós, ao contrário, se você não quer se posicionar, fica calado. Pelo menos não fala nada. Talvez fosse o melhor. Já que você não quer tomar uma posição. Agora, diversos países no mundo, diversos países soberanos no mundo, tomaram a posição reconhecendo de imediato a vitória de Nicolás Maduro. Então, o que está em jogo é isso. É uma disputa geopolítica do imperialismo contra os interesses da América Latina e da maioria do mundo hoje que caminha para um mundo de cooperação e de desenvolvimento. Perfeito. Olha, dava para a gente ficar aqui mais uma hora, mas infelizmente acabou o nosso tempo. Já fica aqui um convite para o Jorge Folena voltar. Folena, muito obrigada. Agradeço demais aqui a sua presença, concordo com você. E a gente tem muito que discutir ainda, porque o Brasil ainda né, eu acho que um dos países centrais para desestabilizar democracias na América do Sul. Quer dizer, sendo vítima de um golpe, desestabilizando todo um processo ali democrático e soberano, quer dizer, né, deixar a gente ali numa situação bem submissa, mas a gente vai lutar muito contra isso. Folena, muito obrigada. Até a próxima. Agradeço a todas as pessoas que ficaram comigo até agora. Continue com a nossa programação. Eu volto amanhã às 16 horas com essa entrevista sobre a semana do 11 de agosto, que é da Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, né, de São Paulo. E eles vão fazer um júri muito interessante, viu? Um júri simulado sobre a questão do aborto, não é? Essa técnica do aborto. Então, vale muito a pena. Perfeito? E às 21 horas eu volto com o Ares. Beijo para todo mundo e até mais. Muito obrigada, Folena. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, André.